A você, amigo ligado na Rádio FT em todo o Brasil, um grande abraço. Estamos chegando para a primeira edição do André Vera Coelho Entrevista, aqui em radioft.com.br e também no nosso canal do YouTube, Rádio Futebol Total. Se você quiser se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações, sempre que tiver um vídeo novo, e tenha também um like para você participar conosco desse programa, certo? E claro, se você tiver algum convidado para sugerir, você bota aqui dentro dos comentários. O convidado de hoje é simplesmente um dos maiores comentaristas da história da televisão brasileira. É um daqueles que simplesmente passou de uma função para outra, porque ele já foi professor, já foi colunista do Estadão, além de ter trabalhado na educação física e esporte da USP, além de ter sido formado em jornalismo na Fundação Casper Libero, além de passagens pela TVA, e começou com a ESPN Brasil, depois a TV Record, e onde fez programas históricos e jogos memoráveis. Calçade, ele cobriu também as Copas de 98, 2006, 2010 e 2014. Ele também foi técnico em 2017. Essa daí, eu quero ver ele contar essa história. Mas ele é um cara que, aos 57 anos de idade, vai completar 58 agora em novembro, é aquele que eu tiro o chapéu, e hoje, para mim, é uma grande honra poder conhecer ele pessoalmente, mesmo nesses momentos de pandemia. Isso é algo maravilhoso. Tudo bem, Paulo Calçade? Seja bem-vindo. Oi, André. Prazer estar aqui com vocês. Você exagerou na abertura aí, mano. Vamos lá, vamos tentar aí, tentar agradar todo mundo, né? Ver se a gente consegue bater um papo bem bacana aqui. Tem um bom tempo de estrada, né? Então, assim, as experiências e o tempo a gente tem que usar bem, né? A gente não pode passar o tempo usando mal. Então, foi o que eu tentei fazer ao longo desses anos todos, desde que eu comecei lá em setembro de 1983, na Gazeta Esportiva, quando cheguei como estagiário nesse mês de setembro. Então, esse ano aqui, daqui a pouquinho, a gente vai completar 37 anos aí na área, e é um prazer para mim, um orgulho muito grande trabalhar na área do esporte e com o objetivo sempre de contribuir. Nunca de sugar, mas de contribuir. Muito bem. Ô, Calçade, para a gente começar a botar o primeiro ponto, que é o seguinte: você fez faculdade como professor antes de entrar no jornalismo esportivo. Por quê? Não, eu fiz assim, eu comecei, eu entrei na faculdade de jornalismo na Casper em 1981, né? Então fiz a Casper Libero, jornalista. Aí comecei na Gazeta Esportiva, então eu vou aqui na linha do tempo para deixar tudo claro. Aí fui na Casper Libero, fui como estagiário na Gazeta Esportiva, fui contratado pela Gazeta Esportiva, fiquei até 89 na Gazeta Esportiva, 89 fui para o Diário Popular, tinha o Popular da Tarde, que era o Jornal de Esportes, e o Diário Popular. Aí o Diário Popular e o Pop, eles se fundiram, né, era a mesma empresa, e o Diário Popular criou um caderno de esportes bem forte, bem robusto. Então eu fui para lá, fiquei de 89 até 91, quando fui para o Jornal do Brasil. De 92 saí do Jornal do Brasil, fui para a Folha, 92 na Folha, e 93, nessa época aqui, eu resolvi sair. Em 94, no início de 94, fui para a experiência, que era um negócio assim absolutamente novo, que era a TVA Esportes, comandada pelo José Trajano, que era o canal da TVA trazendo jogos da ESPN numa associação entre eles. Em junho de 95 é criada oficialmente a ESPN Brasil, né, dia 17 de junho de 95. E então está lá no mesmo prédio até hoje, né, que aí então eu continuei na ESPN, já a empresa foi crescendo, fiquei até 90. Em 98 teve um convite para fazer Rádio Bandeirantes, aí eu fiz ESPN e Rádio Bandeirantes. Em 2002 veio a Record, aí eu saí da ESPN e da Rádio Bandeirantes para participar da equipe da Record. Fiquei até 2002. Quando 2002 fiz o caminho inverso. Eu voltei para a Rádio Bandeirantes e voltei em 2005 para a ESPN.
e hoje estou na ESPN, só na ESPN, porque depois a ESPN teve o projeto de rádio também. Então eu saí da Bandeirantes para poder tocar junto o projeto de TV e rádio, porque quando você está em veículos diferentes, você nunca mais, você não tira folga, você passa, porque quando você está de folga uns trabalha no outro e tal, e eu preciso do tempo do ócio. Se bem que na nossa área isso não existe, porque quando os campeonatos começam, no seu dia de folga você vê o jogo. Isso não existe dia de folga. Não existe o dia que você fala, hoje eu não vou ver nada, vou ao parque com a minha família. Isso não existe. Quem quiser trabalhar no jornalismo esportivo saiba que isso não existe. Então, meus últimos 37 anos foram assim. Né? Então, tem horas que realmente te desagradam e horas que você é muito, muito feliz. Geralmente, quem está de fora só olha para os momentos mais legais. Mas quem está dentro consegue enxergar todos. Então, essa é a minha trajetória. Em 94, quando eu fui para a ESPN, eu fiz um curso de arbitragem. Eu estava ouvindo a Rádio Jovem Pan, o Vanderlei Nogueira estava me entrevistando, que é um grande parceiro, trabalhei com ele na Gazeta Esportiva, cara que eu gosto muito. Estava entrevistando o Gustavo Caetano Rogério, que era o diretor de escola de arbitragem, que é uma figura, o Gustavo, fundamental na minha vida. E abri um curso na federação, trabalhando na TV eu tinha mais tempo, porque em jornal você, às sextas-feiras, você trabalhava até de madrugada para fazer também a edição de domingo, chamado Pescoção. Então eu tinha um pouquinho mais de tempo, eu fui para fazer o curso de arbitragem, e no curso de arbitragem, na Federação Paulista de Futebol, eu descobri que depois de 10 anos no jornalismo, eu não sabia absolutamente nada de arbitragem. Falei, como é que eu trabalhei 10 anos na área sem saber nada? E não adianta ler as regras. Se fosse só ler as regras, a gente formava árbitros por correspondência. Tem muito mais coisa envolvida aí. Então eu pensei, se a arbitragem me revelou um mundo diferente que eu não conhecia, imagina se eu estudar o que tem por aí, o que eu vou conhecer. E não é a fartura de conhecimento que tem hoje. Hoje você abre o Instagram, o Twitter, tem milhares de cursos para fazer, livros e para estudar. Em 94 não havia isso. Então eu comecei a estudar. Eu fiquei atento. Então fiz curso de sindicatos treinadores, descobri uma extensão universitária na USP, é um curso curto, devia ser umas 60 horas. Depois, aí teve o curso de pós-graduação, eu fiz uma pós-graduação na USP em futebol, não fiz o TCC, tive problemas naquela época, fiz um outro ano novamente o curso de pós-graduação, e aí apresentei meu trabalho de conclusão, e aí que eu conheci muita gente lá na Universidade de São Paulo. Sou muito grato porque a universidade, a Escola de Educação Física e Esportes, hoje ela é comandada pelo professor Júlio Cerca Serrão, que foi meu professor. É uma escola maravilhosa, fantástica, está entre as melhores escolas de educação física do mundo e esporte. Então aí eu fui convidado lá para depois assim colaborar com eles como professor convidado na disciplina jornalismo esportivo, no curso de esporte, é uma disciplina da graduação, e durante um tempo eu contribuí. Paralelamente a isso, eu fui estudar negócios do esporte na Fundação Getúlio Vargas, fiz o curso e fiz um monte de outros aí, fiz na Universidade do Futebol, fiz de gestão, fiz de educar pelo futebol, fiz de modelo de jogo, fiz de tática, fiz agora um em Viçosa com o professor José Teodo Costa, fiz com Bruno Pivetti agora recentemente, que é de treinador do Vitória, periodização tática. Ou seja, eu não parei de estudar e não pretendo, entendeu? Eu gosto de falar isso porque no nosso mundo é muito acho, e as pessoas que estão de fora pensam que todos os caras que estão aqui são só torcedores, né? E eu já me livrei disso, Jesus já ficou para trás. O meu compromisso hoje é olhar para um jogo e fazer o possível e o impossível para comentar o jogo bem. Se eu saio de um jogo e percebi que eu não fui tão bem, eu saio chateado. É o meu único compromisso. Se vai ganhar o A, se vai ganhar o B, para mim pouco importa. O que importa é ser fiel àquilo que eu estudei. Ponto. Mais nada. Eu sei que no mundo do esporte é um mundo de zoeira, tal, então todo mundo acha que você está no meio da zoeira também. Mas não é aquilo que eu gosto, não. Eu gosto de atuar dentro de princípios técnicos que eu estudei, porque é a única forma de passar para quem está assistindo, está me ouvindo, está me vendo, está me lendo, algo além daquilo que ele está percebendo. Se eu, como comentarista, passar
para quem está assistindo as mesmas coisas que a pessoa está vendo, então eu estou falhando. Isso não quer dizer que eu possa sair inventando coisas. Então esse é meu compromisso e a minha trajetória é essa aí. Se eu esquecer alguma coisa, depois eu falo. Muito bem, muito bem. Calçade, uma coisa que você falou aí, né, a questão de torcedor. Torcedor de um lado, torcedor de outro, essa coisa toda. Mas hoje a gente já tem torcida de clubes europeus, o Brasil crescendo com muito mais força. E para vocês, comentaristas, você tem que lidar com um novo tipo de geração, um novo tipo de conversa, uma nova forma de entendimento, e também o fato de aceitar ou não a ajuda daqueles torcedores que fazem parte disso. Como é que vocês da imprensa lidam com essa nova situação? Então, por isso que a gente tem que estar numa constante adaptação. Não existe, eu sei, eu aprendi, logo, aquilo que eu sei e que eu aprendi serve para o resto da minha vida. Por exemplo, eu fiz lá minha pós-graduação em futebol na USP em 2002. Tudo aquilo que eu aprendi, 90%, 80%, sei lá, já mudou. Mudou porque avançou. Então, o que foi então? Então não serviu para nada? Não serviu. Serviu para eu aprender as minhas deficiências, saber onde elas estão, aprender a perguntar e aprender o seguinte, que o estudo não para. Então isso vale para esta geração. Esta geração é completamente diferente da geração de 2000, da geração dos anos 90, daquela geração dos 80 na qual eu me formei. Os meios de comunicação são diferentes, a tecnologia também, a velocidade da informação do planeta. Então, o que acontece? Eu não posso parar, eu não posso abraçar um conceito, uma ideia e falar assim, isso aqui vai servir para o resto da minha vida. Eu vou comentar jogo, eu vou entender futebol de futebol baseado nisso aqui que eu conquistei e eu não preciso olhar para mais nada. Esse é o início da morte da sua carreira, né? Quem está aqui, quem é engenheiro, médico, enfim, qualquer profissão, jornalista, arquiteto, não tem um conhecimento que você conquista e ele sirva para o resto da vida toda. Ele é o teu ponto de partida, aí você tem que tocar a tua vida. Então essa geração tem uma série de ferramentas fantásticas. Por exemplo, vamos imaginar alguém que é fissurado no Borussia Dortmund. Fissurado, sabe tudo do Borussia Dortmund. Certamente vai saber mais do que eu. Tá? Por quê? Sim, porque está com o olhar focado ali. Né? O meu olhar ele tem que se expandir. Eu tenho dezenas de clubes para observar no Brasil, dezenas fora do Brasil, saber o que está acontecendo com o futebol no mundo, como ele está evoluindo, o que está acontecendo. Então tem a história do clube, tem o desenvolvimento do futebol, tem as questões políticas que envolvem o futebol também. Então assim, o nosso olhar ele é um olhar mais amplo. Claro que você pode mergulhar em temas que você gosta mais. E, obviamente, tem temas que eu gosto muito mais. Os temas técnicos são muito mais legais para mim do que outros, por exemplo. Né? Saber se o jogador usou uma chuteira azul ou preta. Para mim não tem o menor sentido. Mas, entende? Então, você tem que conviver. Muita gente pode te ajudar também. Né? Os clubes dos especialistas, então você tem comunidade do Madrid, do Barcelona, do Liverpool, do Borussia, do Bayern e tal, né, do futebol holandês, do futebol chinês, pois, super legal, a gente usa como ferramenta, como informação também. Então, assim, quem está na área hoje, na minha idade, passou por, eu não vou falar terríveis, porque elas são sensacionais, terríveis se você não conseguiu avançar, e eu entendo quem não conseguiu conviver com isso. Não é fácil você participar de uma geração e depois ter que, lá na frente, você está convivendo com outra e com as demandas dessa outra. Né? Então você tem que estar em adaptação o tempo todo. E nem sempre é possível. Eu tenho filhas muito jovens e eu vejo, elas estão noutra vibe, entendeu? E você fala, nossa, eu não conseguia... Tenho uma filha de 11 anos que edita no celular, edita imagem, som, que é um fenômeno. E eu saí da faculdade sem saber fazer isso. E quem que ensinou ela? Ninguém, ela fez sozinha. Então, entendeu? São gerações diferentes. Então, por isso que a minha é muito exigida. É muito exigida. Porque eu trabalhei, por exemplo, cheguei a trabalhar em jornal num processo conhecido pelos jornalistas como chumbão.
chumbão, que era o linotipo, o cara forma as letrinhas no chumbo mesmo, junta todo aquele metal, cria uma página de jornal, depois vai para impressão para tirar um negativo. Gente, era um processo artesanal. Gutenberg ficaria arrepiado, mas eu saí de lá para hoje. Você escreve aqui, bota a foto aqui, edita aqui, está pronto. Tudo bem, eu não vou ficar olhando para trás, eu não gosto. Oh, que mudança! Eu prefiro olhar para frente, prefiro estar com os pés no presente. O passado é uma boa, mas pequena referência para mim. Eu não tenho um peso de carregar o passado. Então é assim que eu penso a vida para tentar sobreviver nessa área aqui que a gente está. E é engraçado, né? Porque eu só fui ver que eu precisava ajudar os jornalistas por conta de que a minha presidenta lá do Borussia Dortmund Brasil, que é fora aqui da Rádio FT, chegou e falou assim, olhou uma transmissão da ESPN, curiosamente, com o Rogério Voga e o Wenzel, e falou, olha, tá se falando muito pouco do clube. Eu pesquei aquilo ali e falei, ó, por que não ajudar o próximo? E depois que eu ajudei o Deva, aquilo me motivou a fazer sempre ajudar o próximo. Por isso que é tão interessante quando eu tenho esse contato com você, de a gente entender um pouco também do seu lado, mas Claro. também de olhar o lado de cá. Porque a gente tem essa coisa de ter a questão mais próxima, de ter essa fidelidade, essa confiança de ambos os lados. Acho que isso falta um pouco. Eu sei que nem todo mundo tem essa paciência, né? Que eu entendo perfeitamente, né? Mas é aquele sentimento que você coloca ali, que é o teu legado, e talvez no futuro próximo a gente vai ter uma noção maior. Eu, por exemplo, não tenho essa noção. Eu não tenho essa ideia de chegar e falar assim, olha, qual é o meu tamanho hoje? Eu não tenho essa noção. Talvez vocês, que me conhecem há muito mais tempo, pelo menos a maioria, eu acho, né? Até porque deve ser bem falado dentro da ESPN até hoje, mas eu, pelo menos, eu busco fazer o melhor, sempre. Ajudando todo mundo, não importa a emissora que seja. Então, assim, e quando eu busco falar com jornalistas, eu falo o seguinte, olha, eu quero aprender tudo, mas em troca, eu busco sempre ajudar. E é ajudando que se ajuda a crescer como pessoa e como profissional. Acho que isso que faz a diferença. Concorda comigo ou não? Concordo, assim, porque a gente tem nesse mundo do esporte, você tem vários tipos de pessoas, né? Assim, eles representam a humanidade. O esporte tem tudo que tem fora dele. Ele é uma representação da vida. Então você tem gente que está afim de ajudar, gente que está afim só de te xingar, gente que, porque você falou que sei lá, imagina assim, você está lá no bairro, eu faço espanhol, então você tem, o cara é madridista, ele torce para o Barcelona, né? E você não tem ideia do nível de interação. Outro dia eu estava falando com uma amiga, ela mandou uma página para mim e falou: olha aqui, né? Te mandam para tudo que é lugar, não sei o quê, por um lance de jogo, tal. Quer dizer, tem gente que está mais assim, existe uma doença muito grande na nossa sociedade, é uma sociedade doente, muita gente doente. E a gente está olhando para o Brasil agora e está vendo que tem muita gente doente. E não é do coronavírus, é aqui, né? A cabecinha é doente. Então, gente que não está nem um pouco afim de ajudar, só está afim de botar fogo no circo. Mas eu me pergunto assim, e para que serviu sua existência aqui se você só complicou, se você não facilitou? Se você não foi um facilitador, você foi um complicador, né? Claro, eu lamento por essas pessoas, porque é um tempo perdido. O tempo é um bem precioso que nós temos. A gente não percebeu isso. É o tempo. É o tempo que você trabalha, é o tempo que você não faz nada, é o tempo que você está com você. Mas o tempo que você gasta para atacar o outro é um tempo que mostra que sua trajetória realmente não valeu a pena. Mas aí você com 57 anos é fácil olhar para isso e entender. Mas pelo menos eu me preocupei de evoluir também como pessoa, né? Não só no esporte. Então eu evoluí como gente. Nem todo mundo está preocupado com isso. E o esporte traz tudo isso para dentro. Tudo isso para dentro. Pode ser a coisa mais singela do mundo. Mais singela. Então você olha, cara, depois de um tempo você olha, você fala assim, você fica com pena, né? Você fala, que indivíduo, que tempo desperdiçado, né? Terá que voltar muitas vezes para botar a casa em ordem.
E é engraçado, eu vou fazer 29 anos esse ano, quase 30, ou seja, uma diferença aí quase de 15 anos em relação a você, então, Não, tudo que não, você não, não, não. viveu, De 15 ó, não, de ah, 27. 27, então, sabe que eu só fui nascer É, 2 semanas depois que o Senna tinha voltado ao Brasil, depois do tricampeonato. Pra você ter uma é, noção, você vê como é que é a vida. E aí eu olho o cara na televisão e falo assim, cara, eu me vejo naquela referência. Por que não ajudar aquela pessoa? Sabe? É algo claro. assim. Já aconteceu o caso comigo, Calçado? Eu vou falar a real. Vou ser É. sincero com Conta você. aí. Vou ser sincero. Eu não sei se eu posso falar nomes. Eu não sei se posso falar Ah, nomes. sabe, eu não É? sei qual é a história. Sei que Mas sabe. vamos lá. O Era processado o vai ser seguinte. você. Era o seguinte. Em 2016, no meio do Ah, 2016, eu já tinha ajudado o Deva no jogo contra o Wolfsburg, até aí tudo bem, ao lado do Eugênio Leal. Aliás, se você perguntar para o Eugênio, ele vai saber da história, porque ele estava presente. o E Deva aí, Pascovitch. Estava lá no avião da Chapecoense. exatamente. E Grande eu tinha companhia. ajudado, porque naquela semana estava na reta final de temporada 2015, 2016, e o Dortmund ia para a final da Copa da Alemanha 2 semanas depois. Tanto que 2 semanas depois eu perdi um amigo na semana da final. Foi um negócio meio chocante para mim. E aí, no final do ano, em novembro, nós tivemos aquela briga entre Palmeiras e Flamengo pelo título brasileiro. E aí eu fui no Twitter e eu vi uma estatística. Eu tava acompanhando o jogo que tava rolando na televisão. Aí eu vi uma estatística de número de cruzamentos de Palmeiras e Flamengo. Tava ali, tava bonitinho, certinho e tal. E eu, como sempre gosto de ajudar as pessoas, eu fui falar com o Mauro César. Eu cheguei e falei para ele, olha, essa aqui é a estatística de cruzamento e tal, para te ajudar, tal, que eu achei aqui, na maior gentileza, com muita educação e tudo mais. Sabe o que aconteceu? Ele me bloqueou no Twitter, sem me dar um tipo de resposta. Eu me senti tão chateado com tudo aquilo, que eu pensei assim, cara, por quê? Eu só fui ajudar uma estatística, uma coisinha, não fiz nada de mal pro cara. Eu me lembro que outras pessoas próximas chegaram a falar com ele e tal. Eu não sei se ele nunca vai me perdoar na minha vida, se ele não entendeu o contexto e tal. Sinceramente, eu não sei por quê. Como que as coisas acontecem assim? Né? Sim. Então, Mas eu ele é sei gente lá. boa, ele não. Deve ter sido algum momento ali mais difícil, mas ele é gente boa. Mas vou falar com ele, pode deixar. Vou falar para te desbloquear. Porque tá feia a coisa. Mano, quando eu vi aquilo ali, eu não acreditei. Eu falei, gente, o que tá acontecendo, velho? Eu só passei uma estatística. É demais. Tanto que depois, umas 2 semanas depois, ele botou a mesma estatística que eu tinha mandado pra ele. Tipo, eu não entendi o que Por tinha exemplo, eu acontecido. não, eu não gosto muito de fazer jogo com Hum, muita coisa aberta. Sim, claro que você tem um mundo de informação ali, né? uhum, No Twitter, você tem dados estatísticos, tem uhum, muito site que você pode deixar aberto, tem site do jogo do jornal lá da cidade que está fazendo, os caras sim, estão próximos. Se você quiser, você abre 10 páginas diferentes. Eu não curto muito. É uhum, claro que isso você tem um ganho e também tem um prejuízo, né? O prejuízo é que pode ser que passe alguma coisa de informação importante que alguém deu e você não está ligado e você poderia dar. uhum, Só que o ganho é o seguinte: toda vez que eu tiro o olho da tela e do jogo e olho outra coisa, para mim, isso vale para mim, né? E eu sim, vou perder algum detalhezinho do jogo. uhum, Algum detalhe. E assim, depois de muitos anos fazendo, você já sabe quando você se desconcentrou, você já sabe quando você perdeu o foco, e você uhum, sabe quando você perdeu o início de uma história que ficou grande dentro do jogo e uhum, você não viu, né? uhum, Porque pode ser por exemplo, tem jogos que são tão, eu gosto de, eu entendo o jogo como o seguinte: o jogo eu tenho que explicar para quem está vendo a parte tática. uhum, Dizer para alguém que tal time está atacando mais ou menos, isso aí a pessoa tem total capacidade de absorver na casa dela, né? Ela está vendo o jogo. uhum, Então eu não posso ir por esse caminho. Eu tenho que explicar por que isso acontece. Não que uhum, isso está acontecendo porque a pessoa está vendo. Então, uhum, se eu começar a abrir muita coisa e ficar olhando, eu não curto.
né? Não é meu estilo. Para alguns outros companheiros têm muita facilidade de fazer isso, de ficar monitorando tudo. Eu acho bem legal. Eu não tenho, né, essa facilidade porque eu prefiro ficar na história do jogo, porque eu acho que ela é rica. Por exemplo, outro dia eu estava fazendo um jogo, não lembro qual era, um jogo, não sei se era do Granada, na Espanha. Nossa, Real, cara, Real Madrid Granada? você podia ser. Eu sei que acho que era o Granada. Houve tanta variação tática ao longo do jogo, acho que era o Granada, mas tanta. Cada mudança mexia que era difícil você encontrar, tirando o goleiro e os dois zagueiros, quem que começou o jogo e terminou onde estava. Né? Até ainda mais com 5 alterações. Então, assim, ali, se você não está prestando atenção, chega uma hora que você se perde e você esquece. Ainda mais com 5 alterações agora. De cada lado, são 10. São 10 trocas. Isso mexe demais no jogo. Então, assim, aí são condutas de cada um, por exemplo, como cada um se sente bem para fazer o jogo. Eu gosto de ficar mais ali no campo mesmo. Eu, às vezes, até me perco um pouco quando tem essas 5 alterações. Se a emissora não mostra a alteração, você já perde. Você não consegue Então, anotar. mas às vezes é o gerador das imagens, que se nunca é a TV, nunca é ESPN, Fox, assim, é sempre alguém que está fazendo. Geralmente é a Liga. Nesse país a Liga faz e te entrega. Então, assim, tudo que vem na tela, eles que colocam, a alteração eles colocam, a imagem, tudo. Vem uma imagem pronta. Então, às vezes, até eles se perdem um pouquinho. E a gente fica. Você percebe que às vezes nós estamos vendo na narração a mesma imagem que vocês estão vendo em casa. Não tem imagem diferente. É a mesma imagem. Até porque não pode ser diferente. Se for diferente, é natural que eu fale daquilo que eu estou vendo que você não está vendo. Aí eu falo assim, conversa de maluco. O cara está falando um negócio que não está na tela. Então você tem que usar a mesma imagem para poder conversar com quem está em casa a respeito da imagem que está sendo exibida. E eles mesmos se complicam, né? Aliás, o Calçado, você já tendo essa experiência de narrar, de comentar o jogo dentro de casa. Como é que está Sim, sendo isso para você? é desse lugar aqui que eu estou falando agora. Cara, assim, essa loucura toda, essa pandemia, eu digo que ela não tem nada de positivo, né? Não pode existir nada de positivo, nada que matou 90 mil pessoas no Brasil até agora, você pode chamar de positivo, né? Você não pode chamar de positivo. Mas tem aprendizado. Tem aprendizado na dor, aprendizado na alegria, aprendizado na tristeza, aprendizado na euforia, né? A vida está cheia de aprendizados. E aí tem a segunda questão, como você lida com aquilo que você aprendeu, né? Então nós estamos aprendendo muitas coisas. Certamente o mundo profissional, o mundo do trabalho, ele sairá diferente, ele já está diferente. Porque este período, por tudo que a gente está vendo, será longo. Eu não sei dizer a você quanto tempo eu vou ficar fazendo da minha casa. Eu acho que dificilmente, nós não temos data, mas hoje eu diria a você que dificilmente eu sairei daqui até dezembro, tá? E os jogos são muito bem feitos daqui. Claro que aquele contato com o narrador, que você entra para falar na respiração dele, né, e você não fica chamando, que nem eu fico, Voga, é melhor chamar do que falar. Se eu entro, mas ele já está falando e fica blá, 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 um falando em cima do outro. Então, o que tem de ruim aí é que você fala, Voga, mas eu, Calçade, pumba, e eu falo. Não tem problema algum. A qualidade de som é boa, a transmissão é boa, a gente tem um aparelhinho que a gente incorpora aqui no computador, bota o fone de ouvido, então ele cria uma condição de áudio muito boa. Até agora nós já usamos Vimeo, Discord, tem mais um. A gente já usou uns quatro softwares diferentes, e o Skype ainda, são uns 4, 5, para transmitir imagens. E cada vez a gente vai se aprofundando melhorando, desenvolvendo. Nesse momento, eu posso te garantir que os engenheiros da Disney, da ESPN no mundo todo estão trabalhando exaustivamente para desenvolver mais e melhor esses produtos todos. Na minha casa, nesse momento, na minha frente, eu tenho um computador, uma TV pequena de 24 que eu plugo para assistir os jogos
que assistir na telinha é difícil. Em cima deste computador tem uma câmera profissional de televisão que está instalada aqui, tem uma luz profissional, tem uma Live View, que é do tamanho de... Deixa eu ver aqui, onde está meu livro. É um negócio desse tamanho, que eu não posso pegar lá. É desse tamanho aqui. Tamanho de um livro. Tem o formato do livro, o tamanho do livro. Com esse equipamento, nós estamos transmitindo. A gente faz programa ao vivo. O Linha de Passe é feito com ele, ao vivo. Ontem eu passei aqui umas boas horas arrumando a câmera, o foco, tal, e conversando com eles e ajustando. Então, nesse lugar que eu tô, que é pequeno, mas é um lugar que cumpre muito bem a missão, eu tô dentro do meu estúdio de televisão, com a minha riqueza, que são os meus livros de futebol. Então, tá uma delícia, mas eu tô de saco cheio de ficar em casa, evidentemente. E o saco vai encher mais ainda, porque não dá para sair, não vai dar para sair tão cedo. A esposa, os filhos levam numa boa essa situação? Cara, eles têm que levar, né? Claro que agora começou linha de passe às 11h30 da noite, 11h40, e eles, você tá gritando muito, você não sei o quê. Não tem jeito, cara. A gente tem que falar na televisão, você fala mais no rádio, você bota um peso na voz. Você não pode estar ali, não sei o quê. Tá, Imagina quem tá vendo você à meia-noite, tá lá já. Se você começar, dormiu. Então, você tem que estar numa energia, numa pegada, né? Tanto que o meu dia ele é totalmente diferente do dia dos outros, né? Eu gosto da noite, eu trabalho muito à noite, eu vejo jogos à noite, então o meu dia ele é deslocado. O final do meu dia é às 4h da manhã, assim. Caraca, é muito grande esse tempo todo, né? Não, mas eu não acordo, eu acordo tarde, claro, né? O meu dia. Depois você pega 4, bota mais 8, é a hora que eu acordo. Mas. Fala. Agora, você falou aí em questão de livro, eu tô vendo ali atrás de você, tem um livro que, inclusive, eu tenho aqui na minha casa, que é o livro do Klopp. Esse livro que tá atrás de você. Aqui, ó, vermelhinho aqui, ó. Aqui, ó. Atrás de você. Deixa eu ver, o Klopp tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Exatamente. Esse livro aí, eu tive a oportunidade de pegar e é muito bom, muito interessante. Você entende muito das sessões de bastidores. Esses livros de futebol, deveriam ter sido mais vendidos, feitos, principalmente de narradores, enfim. Depende do tipo do livro, né? Depende, assim, todo livro gente, vender livro, seja hoje no físico ou num livro, no e-book, sei lá, é fundamental. Então, qualquer livro. Claro que tem qualidades. Opa, chegou um café para mim aqui, que a patroa trouxe, muito obrigado. Vou tomar um cafezinho. Pena que eu não posso oferecer. Exatamente. A patroa está me agradando muito hoje, eu não sei não. E é o seguinte, cara, nós produzimos muito pouco aqui. Aumentou a leitura no Brasil, mas ainda se lê pouco. Eu tenho basicamente aqui livros técnicos, tá? É a minha preferência. Então eu tenho livros assim fantásticos, fantásticos. Às vezes eu estou olhando aqui, eu falo, nossa, putz, é mesmo, tem esse livro aqui, cara, que demais, né? Que demais. Mas, por exemplo, aqui em cima, essa aqui, cara, tem tanta coisa maravilhosa, cara, tem tanta coisa boa aqui que eu amo, tanto conteúdo técnico, né? Eu tenho antropologia ali do esporte, tenho sociologia, tenho história, eu tenho parte tática, eu tenho livros de parte física, eu tenho livros de psicologia do esporte, tenho livros de negócio do esporte. Eles estão meio bagunçados, mas eu tenho. Tem de história, tem de treinador, tem, cara, um monte assim. E é o que vai me dando apoio. Você vai olhando uma coisa aqui, olha outra ali, puxa, pô, olha que bacana isso aqui. Porque isso aqui, basicamente, vem de fora. Né? Se produz muito pouco no Brasil. Né? Por exemplo, a editora Grande Área, que tem os livros
os livros do Klopp, esse livro do Klopp é da editora Grande Área, os do Guardiola, e tem vários livros. A editora A Pirâmide Invertida, que é do Jonathan Wilson, um livro de tática super legal. A editora Grande Área vive assim, é uma dificuldade. Por quê? Porque quem é o consumidor desses livros? Quem é que deseja conhecer futebol profundamente? Não é aquele povo que fica te xingando na internet, né? E eu sei claramente identificar. Tem gente que olha para isso aqui e fica olhando para os programas e depois fica comentando os livros, porque está de olho, que livro o cara tem e tal. Tem outros que nem vão perceber que tem livro aqui. Então, assim, não se consome no Brasil. E isso é uma pena. Isso gerou um atraso muito grande no nosso esporte. Agora, o Calçade, eu queria comentar com você uma pergunta que um ouvinte me mandou. Daniel Infante, lá de Taquaritinga, ele perguntou o seguinte: por que os clubes do Nordeste, mais o Atlético Paranaense, estão conseguindo ter elencos melhores competitivamente e de estrutura, comparado, por exemplo, a São Paulo e Palmeiras? Eu preferia assim, ver isso na prática quando rolar o Brasileiro, né? Você olhar assim, nós estamos no mês de agosto, chegando a agosto, e nós estamos tentando terminar a estadual de São Paulo, né? Então, na hora que tiver um confronto desses clubes, tal, a gente vai poder dizer. Eu não acho que tem elencos melhores. Alguns clubes, e isso é uma defasagem criada durante muitos anos, os clubes do Nordeste, especificamente falando, se os clubes, não gosto muito dessa divisão, mas ela existe. Os clubes do Sudeste e Sul têm mais grana, então são mais desenvolvidos, mas usam mal também o seu dinheiro. Esses clubes, eles são a elite do futebol pelo ponto de vista econômico, de conquistas, de uma série de coisas. Os clubes nordestinos, se esses clubes aqui do Sul e Sudeste demoraram tanto tempo para perceber que um centro de treinamento faz diferença, os Nordeste estão vendo isso agora. Mas nós temos uma geração de dirigentes no futebol do Nordeste muito boa. Muito boa. E é uma geração que estimula os vizinhos. Por exemplo, o que o Bahia faz está estimulando o Vitória a se reerguer. Né? O que o Fortaleza faz, você mexe na vida do Ceará, você impacta também o clubes de outras regiões, né, do Nordeste, porque eles estão vendo que com um orçamento menor, mas com uma estrutura um pouco mais profissional, você consegue alcançar um outro lugar no futebol. E isso, eu lembro, cara, anos atrás, eu já cheguei a participar de debate de a gente discutisse qual é a validade de ter um centro de treinamento. Aí eu te pergunto, quando não tem, treina onde? Quer dizer, é achar que o futebol é qualquer coisa, que o futebol é uma coisa assim, você vai lá, faz um grupo de WhatsApp, reúne os caras, sai jogando. Quer dizer, futebol não é isso, futebol não é isso. Esse futebol é o futebol brasileiro do atraso, é um futebol que nos coloca hoje distante do que tem sido feito no mundo. E aí, o que fez o mundo? O mundo olhava para a gente, principalmente o futebol europeu, e reconhecia no nosso jogador uma extrema habilidade. Então, o que eles fizeram? Academicamente falando, analisaram o nosso futebol do ponto de vista científico. Quando você analisa o futebol do ponto de vista científico, é um caminho, é um bumerangue. Você vai, usa a ciência, analisa e volta para o campo. Aquilo, se ficar só no mundo acadêmico, não serve para porcaria nenhuma. Então, os caras começaram, não é que é maneiras de nos impedir de jogar. Isso é uma balela. Meus caras estão jogando muita bola. Tem um futebol lá muito avançado que agora tem vestígios dele no Brasil. E não é cópia. Onde tem bem feito, você faz bem feito. Entendeu? Se você tem lá, se descobrir uma vacina, se os caras inventarem uma vacina que mata o bichinho, você vai lá e você vai aquele caminho. Você não vai ficar tomando remedinho que não serve para porcaria nenhuma, que muitos fazem. Quer dizer. Então, é uma coisa assim que a gente precisa abrir a mente. Mas a gente está bem atrasado, os clubes do Nordeste estão evoluindo. O Atlético Paranaense, em muitos casos, é um exemplo. Você tem um baita estádio, uma estrutura científica que abraça o futebol, que é fenomenal. O Atlético tem tudo para ser um clube deste grupo da elite. E ele já, em alguns parâmetros, ele já superou a elite faz tempo, tá? Aí ele precisa o seguinte,
todo grande clube precisa de um suporte, de um lastro. O lastro é seu torcedor, tá? É um volume grande. E aí você não pode esquecer hoje que a maior torcida, isso é pesquisa, do estado do Paraná, não estou falando de Curitiba, estou falando do estado do Paraná, é a torcida do Corinthians. Então, precisa se vencer essas etapas para ter o lastro de uma massa torcedora, e é o que está faltando, mas é um trabalho a longo prazo. Ô, Calçado, estamos na reta final do programa. Opa, já Eu passou vou. assim? É, vou, Foi bom, tá vou vendo? aproveitar. Eu vou É que eu aproveitar para fazer. falo pouco, eu falo pouco. É, normal. Mas eu queria fazer duas perguntas sobre a sua Tá, passagem da Record. tá. Primeiro, como que foi feito o convite para você estar na Record? E também como é que foi a experiência de trabalhar com o Luciano do Vale e com o Nivaldo Pô, Prieto, né? claro. Tanto que o Luciano, no Bora da Vez, te deu uma reverência muito grande da entrevista que ele deu um ano antes dele morrer, né? Então, eu queria que você contasse sobre essas duas situações. Eu estava na ESPN, né? A Record estava entrando nessa, montando a equipe de esportes, aí o Prieto estava na equipe, né? Quem estava montando o Edu Zebini, que era o dirigente responsável da área da Record, e também tinha uma parceria naquele momento com a Traffic, né? Ele era uma equipe de esportes, assim, para tentar ser uma opção. Então teve o convite da Record, e eu fui fazer os jogos lá com o Prieto, e a equipe mudou bastante ao longo dos tempos, daquele curto tempo, né? Depois veio o Luciano do Vale também, o Prieto continuou, tinha o Oliveira Andrade, que é um cara sensacional, o Dr. Osmar de Oliveira, uma figura assim incrível de conviver, muito bacana o Dr. Osmar, sim, tenho muita saudade também. Do Luciano do Vale, foi um presente, né, poder trabalhar com o Prieto e o Luciano. O Prieto eu já conhecia dos primórdios da TVA Esportes, os primeiros jogos como comentarista que eu fiz foi em 1995, na temporada 95-96 do Campeonato Espanhol, quando a gente transmitia um VT às quintas-feiras. E eu fazia com o Prieto, foi minha primeira experiência. Foi ali que eu comecei a aprender o que o jogo precisava, né? O que ele pedia para um comentarista. E aí as coisas foram avançando. E então essa experiência com gente muito legal, gente incrível, tinha lá o Milton também, com o Milton Neves, com os programas, depois o Paulo Roberto Martins, o Cacá Rossetti, nossa, tinha muita gente, Oscar Roberto Godoy, um maluco fantástico, eu gosto dele. E então aí veio o Luciano, cara, e o Luciano fez assim, acho que alguns bons jogos, né? A gente viajava. Então trabalhar com o Luciano foi uma coisa que você nunca imaginou, né? Eu tive esse meu tempo de comentarista aí, eu tive um privilégio assim de trabalhar com narradores, cara, incríveis, né? Silvério, né? Pô, Luiz Costa, Prieto, né? O Milton Leite, Paulo Andrade, né? Rogério Voga, meu amigo Luiz Carlos Largo, tem Dudu Monsanto foi meu companheiro, tem Carlos tanto. Soares. Pô, amigão da galera na Rádio Bandeirantes, o Paulo Soares é uma figura que eu amo, assim, né? Todos amamos, gostamos demais. Então é difícil você começa a citar nomes, você vai esquecer Oliveira, que eu já citei, fiz jogo com o Rogério Assis, também. Pô, é tanto narrador bom, tanto cara legal, né, que você aprende, o Dirceu Maravilha, você aprende com eles, cada um tem um estilo, cada um tem uma maneira de desenvolver, e isso profissionalmente foi muito legal. E a Record, cara, foi uma experiência muito boa de trabalhar na TV aberta, né? É outra pegada, outra demanda, outras cobranças em todos os sentidos. Foi muito bom esse período de trabalhar lá, de aprendizado. Trabalhar com o Luciano foi fantástico. Tenho muita saudade deles todos, do Luciano bastante. E, cara, são experiências que a gente vai colocando aí na vida da gente, e a vida vai seguindo e você vai usando essas experiências como combustível. Você vai enchendo seu tanque aí de combustível para usar no presente e no futuro também. E no dia que você fizer um livro, biografia, sobre a sua história, certamente esse período você pode colocar lá como o mais importante da tua virada, porque foi ali que as pessoas te passaram a te conhecer Pode ainda mais. ser, é Né? verdade. Mas assim, eu só acho que não vai ter esse livro, não. Você acha que não tem Eu acho essa. que não. Eu acho que não sei se eu vou.
Acho que não precisa, não sei isso. Eu, pelo menos, não tenho muito interesse em escrever, não. Só se alguém tiver. Mas você acha que não. Cara, vou falar um negócio pra você. Assim, o que eu acho, a gente vai ficando mais velho e a gente fica se perguntando, se questionando o que a gente está fazendo aqui, né? Sim. Tem uma frase até legal que eu li esses dias, não sei de quem é, eu vou te falar de quem é. Mas assim, a gente fica se perguntando o que nós estamos fazendo aqui, por que nós estamos. Então você começa a repensar a vida, né? Então, cara, assim, esse lance do lado pessoal, de querer marcar uma história, uma presença, eu já tive, não tenho mais. O que eu gostaria era o seguinte, ser reconhecido do cara que fez bem ao futebol, não fiz mal ao futebol. Eu não suguei o futebol. Eu sou um profissional da área do futebol, eu vivo do futebol, meu sustento vem do futebol e eu respeito muito. Então, como é que eu posso respeitá-lo mais? É tentar trabalhar da melhor maneira possível, sem ofender o futebol. É do Mark Twain, é fantástico. Diz assim: os dois mais importantes dias da sua vida são os dias que você nasce e o dia que você descobre por quê. É, então a gente continua na busca por essa descoberta aí. Por quê? Então o meu objetivo é deixar algo de construído bem feito. Eu dignifiquei a minha passagem por este Hum. que pela terceira dimensão, entendeu? Quando eu tiver noutra, eu vou olhar e falar, pô, legal. E quando eu voltar, eu começo tudo outra vez. Boa, boa, isso aí, é isso aí. Calçado, eu quero te agradecer muito pela presença. Você é um cara que estou passando a admirar ainda mais pelo seu conhecimento, pela sua simpatia, pela sua humildade, ter topado o convite. Eu nunca imaginei na minha vida, nem nos meus primórdios, que eu podia ter a oportunidade de poder falar com você pessoalmente. Apesar que ainda não, porque, né? Quando eu voltar à normalidade aí, quem sabe a gente, quando eu possa visitar a ESPN, de Claro. repente conhecer você pessoalmente, mas você é um cara que é genial e eu espero que você tenha muito sucesso na carreira, todo o sucesso do mundo, porque você é um cara que, assim como qualquer outro comentarista, você tem um diferencial. Você mostra o além do campo, você mostra além daquilo que as pessoas em casa querem ver, querem saber. Então, você é um cara que certamente é especial para todo mundo. E eu acredito que tudo que você já fez na sua carreira é de merecimento seu, é de merecimento próprio. Você conquistou, você trabalhou para isso. E isso faz muita diferença para você. E claro, o espaço aqui está aberto. Sempre que você quiser voltar, para você falar mais alguma coisa, ou para a gente falar de mais ou outras coisas que o tempo deu uma estouradinha, mas quando você Não. quiser, só voltar que o espaço está aberto para você, viu? Muito obrigado. André, vou por partes. Até eu tô com saudade de visitar a ESPN. Saiba disso, que eu não tô louco para ir para lá. Mas a gente não pode nem entrar no prédio. Então a ESPN colocou todo mundo em casa. A operação no prédio da nossa TV é mínima, mínima, e eles são irredutíveis. A Disney está sendo fantástica com todos nós, fantástica, né, de preservar as vidas, a saúde de todos aqueles que lá trabalham. Então, é algo assim que a gente tem que aplaudir. Então, eu estou com saudade de visitar lá também. É, o... Cara, muito obrigado, viu? Você foi muito generoso. Eu posso dizer para você e quem nos acompanha o seguinte: tudo isso que você falou assim faz parte do mundo de cada um. Então, não adianta ficar olhando para o mundo dos outros, tá? Se comparando, olhando para o outro, para quê? Olhe só para o seu, aquilo que você pode fazer por você. Eu acho que é a melhor coisa. Senão a gente vai perder aquilo que a gente tem de precioso, que eu falei antes, que é o tempo perdido com bobagens, né? E a vida está cheia de bobagens, a gente tem que perseguir as virtudes para ver se a gente acha, encontra o dia e aí sim abraçar as virtudes. Mas André, obrigado, viu? Vocês foram muito legais, foi um prazer falar com vocês. Acho que poucas vezes eu contei minha história como contei aqui hoje, então fico muito feliz. E tem outra, comigo todo o programa estoura, viu, André? Ah, você, como diz o outro, é livro aberto. Ali, se for para contar, daria mais de 2 horas de programa, não de brincadeira. Pô, né? Mas eu tenho muito a agradecer a você. E, como eu falei, o espaço está aberto para você quando você quiser
para voltar aí outras vezes e manda um abraço para os amigos da ESPN. Eu sou muito fã do pessoal que trabalha lá e vocês são feras demais. Então, muito obrigado mesmo, viu? Falou, André. Obrigado, cara. Obrigadão mesmo, viu? E a gente vai falando aí. Pode deixar que eu vou passar depois como o povo, como se encontrar, tal, quando tiver jogo do Borussia, tal, pra você deixar todo mundo na cara do gol aí. Beleza, maravilha. Borussia Dortmund, né? Dortmund, né? Exatamente. Então, Veja a hora de voltar ao amarelinha, Bundesliga. amarelinha, a muralha amarela. É isso aí. Bom, a você em casa e todo o Brasil, muito obrigado pela grande audiência, pela grande companhia. Tenham todos uma ótima semana. Lembrando, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. E se tiver algum convidado, só escrever aqui no campo dos comentários. Um grande abraço a todos. Valeu!